Pelo terceiro mês consecutivo, o número de novas vagas com carteira assinada superou de demissões. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, o país criou 9.800 vagas formais em junho. Para fazer uma radiografia desse momento do emprego, estão conosco a economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, a FEE, Iracema Castelo Branco, e o diretor técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho, Darcy Cunha. Sejam bem-vindos. E aí, podemos comemorar? Esse número já transmite para a gente que a economia está reagindo? O que a gente pode atribuir esses números positivos nesses 3 meses consecutivos? Iracema. Bom, diante de tantas informações negativas, Sim, nós termos uma informação positiva que é a geração de emprego já é um sinal positivo. Porém, ainda é uma situação que requer muito cuidado, né? Porque esses dados a esses empregos gerados, eles foram empregos no agronegócio, né? Na agropecuária, quando a gente analisa. Então, nós tivemos no Brasil 9.000 empregos com carteira assinada, só que no agronegócio, na agropecuária, foram 36.000 e todos os demais setores foram negativos. Então, não é o momento ainda de dizer que as coisas de fato, a gente mudou a página e que as coisas a partir de então vão passar a melhorar. Quando a gente analisa os dados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no mês, a gente teve resultados bastante negativos, né? Enquanto no Brasil teve positivo 9.000, no Rio Grande do Sul foi negativo 9.000, né? Reduzimos 9.000 empregos aqui no Estado. Então, assim, é uma situação ainda que requer muitos cuidados. A gente verifica que alguns indicadores da economia brasileira já dão alguns sinais até de melhoria, porém muito fraco. Né? E que não sustenta aí um crescimento de forma sustentado, né? Então, alguns indicadores positivos, porém ainda outros indicadores bastante negativos, o que faz com que ainda não exista um consenso entre os economistas que a economia saiu da recessão. Sim. Na prática, Darcy, tu tem acompanhado aqui, especialmente nesse contraponto entre o país com números positivos e aqui o Rio Grande do Sul, a região metropolitana, com a tua experiência e com os números que tu tem junto à Fundação, a gente pode dizer que realmente aqui a coisa ainda, esse efeito positivo ainda não chegou? É um prazer estar novamente com você aqui e os seus telespectadores. Em outras oportunidades, eu trazia mensagens mais positivas que hoje. É uma preocupação, porque, voltando ao assunto do agronegócio, sempre, eu acho que também, fazendo um paralelo com o PIB, o agronegócio também influi, estamos com um número positivo, mas tira o agronegócio. Se o agronegócio não vai bem, tanto no PIB como na empregabilidade, a situação ficaria mais negativa, e isso é muito preocupante. Sim. Hoje, na região metropolitana, como no Estado hoje, por exemplo, nós, em poucas situações, tivemos tão poucas vagas como temos hoje, pouco mais de 1.650 vagas no Estado. É muito pouco isso para o número de agências que a gente tem, todo um levantamento que a gente tem. Região metropolitana, hoje estamos com 400 vagas abertas, é muito pouco. Sim. Porto Alegre é um número muito reduzido. E embora a gente fale que a economia está dando sinais, a gente fala não, muitos setores falam que está dando sinais de recuperação, no dia a dia a gente vê que, tirando o agronegócio, na verdade a gente tem muito que caminhar ainda para sentir que a economia está dando sinais positivos. Sim. Porque já conversamos outras vezes, e a Iracema várias vezes a gente debate, enquanto a construção civil não der sinais bem positivos, é difícil na nossa empregabilidade, na região metropolitana, por exemplo, a gente empregar o pessoal que está aí procurando emprego. Isso é interessante, vou começar agora com o Darcy, eu vou para a Iracema. A gente tinha essa questão da agropecuária, que segurou esses cortes. Ainda há setores que estão, não digo assim, contratando, mas pior ainda, demitindo ainda há setores que estão passando por recessão, por exemplo, na tua experiência aqui na região metropolitana. Por exemplo, a indústria metalomecânica ainda não recuperou, não está empregando como a gente gostaria que tivesse, e a construção civil não está empregando como... Embora a construção civil represente 7%, né, do volume de empregos, mas mesmo assim, quando a construção civil reage um pouco,
é imediato o respaldo no comércio. Sim. Então, o comércio empregou muito menos, está em recessão, o comércio não está empregando. Isso é um reflexo da construção civil, reflexo da indústria metalomecânica. Tudo isso são reflexos que aparecem no dia a dia, no número de vagas e no número de pessoas que a gente consegue empregar. Sim. É ruim a gente ter que falar nesse sentido, mas isso é a realidade hoje. Não temos um fator mais positivo para a gente se agarrar para dizer, não, mas esse segmento aqui é o que está bombando. Não tem nada bombando. Não tem nenhum setor que esteja bombando. Sim. Nem a construção, nem a indústria, nem o comércio. Algum outro destaque em cima dessa perspectiva de diferentes áreas? A gente aqui citou a construção civil. Alguma outra área poderia impulsionar mais rápido? Na verdade, assim, o que a gente tem é alguns setores que estão na margem parando de piorar, né? Sim. Mas aí, como o Darcy falou a respeito do comércio, aí eu incluo também o serviço, que são setores que dependem muito da renda, do rendimento, do consumo, do crédito, que a gente teve aí, um período de 2 anos, uma queda muito intensa do rendimento médio, do salário médio. Os trabalhadores têm um medo do desemprego, que faz com que diminua o consumo. Aliado a isso, a gente teve um processo anterior onde as famílias se endividaram, estão com endividamento alto, a taxa de juros está diminuindo, mas ainda está num patamar bastante elevado, o que dificulta a retomada pelo consumo. Tanto que a gente olhando pelos dados do PIB, né? O PIB no último trimestre teve um crescimento de 1%, então foi muito comemorado pelo governo. Mas esse 1% foi baseado no agronegócio com base numa super safra, né? Porque a gente olha todos os demais indicadores foram negativos. O consumo da família, né? O consumo das pessoas, que é o principal indicador pelo lado do PIB, pelo lado da demanda, ele continua caindo, né? E a renda e crédito não está dando, não está mantendo o consumo. Então, sim, isso é bastante preocupante e é um sinalizador de que, de fato, a gente ainda não saiu dessa recessão econômica. A gente está falando nesses 3 meses, esse saldo positivo. No acumulado dos 12, ainda temos essa relação, ainda está desigual, né? As demissões, sim, superam as contratações no acumulado? Sim, no acumulado. A gente tem, em 12 meses, ainda um saldo negativo de 749 mil, né? Saldo que significa que teve mais demissões do que admissões, isso os dados para o Brasil. No Rio Grande do Sul é 39.715, tá? Em 12 meses. Também mais demissões do que admissões. Então, assim, 3 meses de resultado positivo já é uma notícia boa, sim. Agora, quando a gente analisa que isso é muito pouco diante de tudo que já foi perdido e que não existe uma tendência clara de crescimento econômico e, portanto, de geração de emprego e que a renda continua caindo e, enfim, o que dá sustentação ao crescimento econômico ainda não veio, então a gente tem pouco para comemorar. Bom, tem um lado emocional que eu sempre converso com o Darcy, com a experiência de lidar dia a dia com quem está procurando emprego, né? A desistência da busca por trabalho ajuda a explicar o comportamento desses números. Existe essa desistência. Algumas pessoas com tantos meses, né, com números negativos, com falta de oportunidade, foram caindo na informalidade, foram desistindo, olha, não tem vaga de jeito nenhum. Isso acaba afetando, de alguma forma, até mesmo traduzindo, né, nesses números, que a gente vê poucas pessoas procurando, às vezes tem vaga. Certa feita a gente conversou aqui, olha, tem vaga para tal setor e às vezes a gente não consegue ter um número suficiente de candidatos. Parece contradição, né? A gente passar por um momento de desemprego e não ter vaga. Não ter gente para muito completar. Dinâmico, são muito dinâmicas essas informações. O que nos preocupa cada vez mais é o tamanho do número e do percentual de chefes de famílias que estão perdendo seus empregos. Isso é terrível. A pior análise que a gente pode fazer é quando o chefe de família perde seu emprego. Porque nós temos milhares de profissionais que estão já há 2 anos sem emprego. Então, vai desacorçoando, é claro, a pessoa vai caindo a autoestima e não consegue nem se preparar, se atualizar para voltar ao seu mercado de trabalho. Porque sem emprego, sem uma renda, como é que a pessoa vai se manter atualizada? É difícil. Sim. Os contatos ajudam, mas
se manter atualizada é mais difícil. Então, o chefe de família perde o emprego, isso complica toda a família. Embora a gente anuncie vagas, por exemplo, 50% das vagas não exige experiência. A gente tem que falar, porque é isso que está nos nossos dados. Mas no momento que nós encaminhamos o empregador hoje, com tanto profissional desempregado, o que não tem experiência vai concorrer à vaga, quem é que o empregador vai contratar? Sim. Aquele que tem experiência. Então, embora tenhamos vaga para pessoas sem experiência, quem vai lá ganhar a vaga é o que tem experiência. E mesmo assim, quando a gente anuncia as vagas, que são algumas vagas com salário de 1,5 a 2 salários, por exemplo, o rendimento. Aí aparece uma fila no dia mais, dobrando a quadra. E aí, se a gente tem 50 vagas, 100 vagas, 200 vagas, às vezes não consegue preencher todas as vagas. Mas como? Como se explica isso? Pois é. É uma coisa difícil de explicar, mas a falta de qualificação, inclusive, para essas vagas, é uma coisa que afeta muito. E o empregado que está procurando uma vaga de emprego, vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, não consegue a vaga, realmente a autoestima dele vai ficando em baixa e, às vezes, ele desiste de procurar. Isso, lembra, em outros programas eu já falei isso, por favor, não desistam nunca, porque as vagas aparecem, às vezes, num volume maior, outro menor. Agora, estamos em baixa, realmente, o menor número de vagas são nessa fase agora. Mas não desistam, porque se não consegue hoje, pode conseguir amanhã. Dê uma procurada, contato com seus amigos também, para se atualizar na sua profissão. Isso faz com que retorne ao mercado de trabalho mais rápido. Mas, quando se demite o chefe de família, complica. Sim. A gente vai para a tela agora, você pode participar do programa pelo 99588-2374, 99588-2374, utilize o WhatsApp, mande o seu comentário ou a sua pergunta para os nossos especialistas por mensagem de texto. O Rogério, seja bem-vindo, Rogério. Prezados, os números não mentem. Com o ritmo de 10 mil vagas mensais, precisaríamos de 140 anos para acabar com o desemprego no Brasil. Olha, se esse é o cálculo, aí a Iracema pode me ajudar, é bastante desanimador, né? A gente, me parece, pelo menos o que eu estava relatando, é que a gente tem uma melhora, mas precisaria dar uma catalisada nessa melhora, uma aceleração muito grande. E parece que a gente não vê, mesmo com redução de taxa Selic, que diminuiu a intensidade que o Copom gostaria de fazer, mas parece que a economia ainda não dá um sinal de uma virada efetiva. E isso tende, mesmo com números positivos, a gente tende a ficar com esse número cada vez mais. E aí já entra o emocional, as pessoas vão desistindo, procurando outras alternativas, dificultando a carteira assinada que entra para o registro de vocês. Isso Exatamente. É uma tendência? A questão a economia brasileira não está crescendo, né? A gente teve um período de 2004 até 2010 de um crescimento econômico de forma mais sustentada. A partir de 2011, a gente teve uma desaceleração nesse crescimento. 2014 estagnou, 2015 uma grande recessão, 2016 uma grande recessão, em 2017 ainda a gente tem resultados mais negativos do que positivos, né? Crescimento econômico é que gera emprego. Enquanto a economia não sair, está patinando no fundo do poço, se não tiver crescimento econômico, a gente não vai ter geração de emprego. Essa é a questão que eu gostaria de chegar. Às vezes a ideia, a visão, né, de como a gente enxerga as coisas, copo meio cheio ou meio vazio. Essa melhora é porque batemos no fundo do poço e pior que isso não fica, ou realmente algo mudou? A gente teve algum remedinho sendo utilizado pela equipe econômica que está dando algum resultado? Na tua interpretação, obviamente. Quando se fala em políticas macroeconômicas, é difícil ter consenso entre os economistas. Na minha visão, não me parece que o governo tenha adotado as medidas para a saída da recessão. Primeiro, a gente tem adotado políticas fiscais restritivas, ou seja, num cenário onde você não tem demanda efetiva, onde você tem, pelo lado das famílias, uma redução, ou seja, a economia não está funcionando, o Estado decide não gastar e reduzir cada vez mais os seus gastos. Ora, é uma quantidade menor de recursos que vai estar na economia. Então, por esse lado, a gente está, governo, contribuindo para que se mantenha a recessão, né? A gente pode debater depois quais seriam as outras alternativas. Mas o fato é que, pela política fiscal, ela contribui para esse cenário. Pelo lado da política
monetária, nós temos sim uma redução da taxa Selic, mas a gente tem uma queda na inflação que ela é mais rápida do que a queda na taxa Selic. Sim. O que significa que a taxa de juros real, que é a taxa de juros que importa, que é tomada as decisões, ela continua elevada. Em alguns momentos ela está crescendo, porque a inflação cai mais rápido do que a queda na taxa Selic. Sim. E, além disso, a política monetária, ou seja, incentivar o consumo via crédito, tem um potencial menor do que tínhamos em período anterior, porque as famílias já estão mais endividadas, Sim, dado o período anterior, a gente tem uma taxa de desemprego ainda elevada, muito elevada, e uma renda diminuindo. Então, é um cenário que, para o consumo, diminui muito o potencial que poderia Sim. ter dessa queda na taxa Selic. Então, assim, num cenário geral, a gente não tem uma perspectiva de por onde nós vamos ter crescimento econômico, dadas essas políticas macroeconômicas. Alguns economistas apostam que, com essas políticas, teria um aumento da confiança do setor produtivo, privado, de realizar investimento. Porém, assim, historicamente no Brasil, o setor privado ele faz investimento depois que o crescimento veio, depois que o setor público, claro. óbvio, depois que o setor público faz os investimentos. Então, a gente está num cenário bastante complicado. Gente, eu guardei a última pergunta. Eu quero aproveitar a expertise de vocês, o conhecimento que vocês têm a respeito do mercado de trabalho. A gente sabe que tem relações econômicas, mas também tem o próprio mercado e as ações do governo. A gente vê que ele tenta se mexer na área econômica e tenta se mexer, por exemplo, na legislação com a reforma trabalhista. Qual o impacto? Isso é um exercício de projeção e aí eu quero a opinião de cada um de vocês. No ponto de vista de vocês, a reforma trabalhista pode gerar esses empregos que a gente tanto espera e procura? Pelo menos esse era o discurso do governo. Começa contigo, Darcy. Qual a tua expectativa? Eu não tenho expectativa que vai dar o resultado todo que o governo fala, que a reforma trabalhista vai gerar esses 2 milhões de emprego, parece que é a curto prazo. Eu acho muito precipitado falar isso, porque algumas pessoas perderão emprego também com essa reforma trabalhista. Eu creio que na terceirização é onde a gente vai sentir o resultado um pouquinho mais amplo e mais rápido, se abrir a terceirização para a atividade fim, talvez... mas também muitas pessoas vão perder o emprego por causa disso. Então, a minha expectativa não é que vai mudar tanto. E a gente, voltando um pouquinho ao assunto anterior, alguns bilhões foi distribuído na economia agora com a liberação do 13º das contas que estavam bloqueadas, FGTS. Então, a movimentação do comércio se deu muito em função desse dinheiro que entrou no mercado, que logo ali vai acabar. E vai ser mais um fator negativo, mas vai acabar um pouquinho antes de o agronegócio também começar a empregar novamente, que o plantio das safras é logo aí, então vai dar uma melhorada na empregabilidade. Mas a minha expectativa não é tudo que o governo anuncia com a reforma trabalhista. Eu vejo ainda com um pouquinho de precaução o que vai gerar de emprego. E se não mudar nada para baixo, eu já fico um pouco satisfeito. Se continuar pelo menos estabilizado. Que a gente não caia mais. Claro. Na tua perspectiva, Iracema? Bom, primeiro eu queria dizer que nós tivemos a discussão no Brasil ali em 2012, mais ou menos, era se o Brasil estava numa situação de pleno emprego, dado uma taxa de desemprego baixa e a quantidade de pessoas empregadas e registro formal de trabalho, ou seja, a legislação não foi um empecilho para que nós tivéssemos uma situação muito favorável no mercado de trabalho, como se deu ali no ano de 2012 até 2013. No Brasil, nós temos hoje 33 milhões de pessoas com carteira assinada. Então, nós temos uma nova legislação que não foi debatida, que não teve uma explicação para o público de uma maneira geral, na minha opinião, a quantidade de direitos que estão sendo perdidos, né? De modo geral, essa reforma trabalhista, a percepção é que ela vai reduzir, sim, o rendimento médio, tá? Por quê? Porque você vai poder contratar como se fossem assalariados, mas via PJ, então tem a jornada de trabalho intermitente, tem uma série de
pontos nessa reforma trabalhista que são mudanças radicais no mercado de trabalho e que isso não foi debatido e, na minha opinião, o que gera emprego, e esse é principalmente um dos vários economistas defendem esse ponto de vista, que geração de emprego é com crescimento econômico, não é com uma redução de custo do trabalho, porque quando você reduz o valor do salário médio, está reduzindo para todas as empresas. Então, o que seria uma vantagem para uma empresa, para a concorrente dela vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem uma redução geral da renda, de redução de custo para todas as empresas, e pelo lado do trabalhador, reduz consumo. Então, setores, de novo, comércio, serviços, não vai ter mais a mesma dinâmica, porque nós teremos uma renda menor circulando na economia. Então, dentro dessa perspectiva, a reforma trabalhista, ela não vai dar esses resultados esperados e, no longo prazo, vamos ter um resultado bastante negativo, tanto para os trabalhadores quanto para os empresários, principalmente os pequenos empresários, onde a sua produção é para o mercado local, é para esses trabalhadores. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, sejam sempre bem-vindos, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu vou encerrar com a perspectiva que eu e o Daci, a gente sempre reforça, por mais que os números pareçam positivos em um determinado momento, mas as análises não são tão positivas a longo e médio prazo, não desista, né, Daci? Procure o seu emprego, a gente sabe o quanto o trabalho é importante, não só economicamente para uma família, para um chefe ou para uma chefe de família, mas a gente sabe o quanto o emprego é importante para a vida de cada um. Trabalhar sempre faz bem, né? A luta é diária e não desistindo, estarão na mesma linha de raciocínio nossa. Quem lutar e quem não se entregar nunca um dia vai conseguir, vai vencer essa. Isso é passageiro. Tomara, a gente fica com essa palavra de esperança aqui. Muito obrigado, Daci, muito obrigado, Iracema.